Guerreiro, guerreira, povo novalimense, boa noite. Segunda-feira, primeiro dia da semana, dessa semana incrível que tá começando. E você aqui conosco, pois é, olha, Deus na frente, guardando, protegendo, orientando, cuidando de cada um de nós, dá tudo certo. Com o Vitor voltou, melhor ainda. Começamos agora, pois é. E o assunto de hoje, gente, o tema é Nova Lima, letras e história. Pois é, que tema gostoso de poder compartilhar com vocês. Vamos conversar sobre essa cidade maravilhosa, né, gente? A gente tem matas, tem águas, matas maravilhosas, águas preciosas, né? Esse ouro branco, líquido aí. Tem ouro também, tesouros incrustados aí na nossa terra. E gente boa em cada esquina. Pois é, esse é o Pode Mais NL que começa com Elcio Barbosa conosco no estúdio hoje. Ele é engenheiro, gente. Ó, o Elcio, deixa eu ler aqui porque tem muita coisa para falar sobre ele. Elcio é engenheiro e escritor, né? Engenheiro civil e escritor, tem 6 livros, né? Publicado, 76 anos, ele é engenheiro civil formado há 54 anos, foi professor, é professor ou já foi? Sou. Professor é um cargo vitalício. Vitalício, o senhor é professor. Continuo sendo. De disciplina de construção pela UCMG, 51 anos. Principais áreas de atuação, gente, olha que bacana. Geotecnia, infraestrutura, barragens, projetos civis, trabalhou na mineração Morro Velho e depois AngloGold Ashanti durante 30 anos, consultor técnico na AngloGold e na Prefeitura de Nova Lima, em diversos mandatos desde 1971. Autor de 6 livros com temas sobre Nova Lima. E ao lado dessa preciosidade temos outra, o mestre Vitor Penido, aquele que também fez total diferença na cidade. Boa noite, obrigada. Boa noite, Letícia. Pois é, mais uma segunda-feira. Nós estamos tendo aqui agora uma pessoa brilhante, né? Não só como escritor, mas também na área dele, que é de construção civil, dando aula para os nossos queridos alunos, né? E tem uma história fantástica, maravilhosa. O Elcio, nós somos amigos há muitos anos, né? Eu sou um pouco mais velho que ele, apenas 5 anos, né? Mas eu lembro do Elcio, nós tivemos a oportunidade de participar de um clube que eu fui um fundador, eu e o Éder Clemente, né? Era o Olímpico, que nós fundamos o Olímpico lá na época do Liceu. Eu tinha um problemazinho que na escola eu costumei tomar as 2 bombas, aí o Elcio quase que aproximou de mim pelo problema da idade, né? Mas consegui sair, viu, gente? Tomei, mas continuei estudando por exigência, por minha mãe ser muito brava, não falou, você vai ter que formar, né? Então com isso eu continuei. Mas com isso nós fundamos o Olímpico e ele já naquela época, além de jogar bola, era um jogador, um bom futebolista, né? Ele também era um dos primeiros alunos do Liceu Imaculada Conceição. Época boa, hein, Elcio? É fantástica, maravilhosa, né? Mas é isso aí. Mas, além de tudo isso, de ter 6 livros, né? O verdadeiro ouro de Nova Lima, tem Por Onde Andei, não é isso? Por Onde Andei, daquela música famosa, Os Regos de Nova Lima, né? E o Clube das Quintas, né? E tem mais 2 que ele está terminando, né, e vai apresentar. Um já com edição esgotada, né, professor Elcio? Realidade foi o primeiro. Foi o primeiro, foi justamente. E que eu tenho conhecimento dele, não é isso? Muito bem. Ô, Vitor, olha a página 177 desse aqui. Dá uma olhadinha. Pois é, 177 ele conta a parte da minha história, não é isso? Sem dúvida nenhuma, né? Ele realmente... Ele fala da minha história, da minha família, onde eu estudei, da faculdade Milton Campos, que eu fiz Direito, não é isso? Onde eu estive como deputado estadual, na época da Constituição, depois deputado federal, e mais ainda os 6 mandatos de prefeito. Embora isso aqui eu não falo dos 6 mandatos, porque você fez um pouquinho antes. Eu já tinha terminado, não sei se está falando aqui, mas fala assim, tá certo? Dá tempo de fazer ainda do 7º, viu? Mas tem aqui, gente, pessoas maravilhosas. Terezinha Diniz, tem a Valdete Lima, olha que trabalho que a Valdete fez para uma juventude Nova Lima, nem se fala. Tem o doutor Sebastião Fabiano, foi o outro também que trouxe energia elétrica para Nova Lima, pôs a CEMIG aqui em Nova Lima, naquela época tinha que pagar, hein? Você vê que ele bancou isso aí, a prefeitura sem dinheiro,
que a prefeitura é uma prefeitura pobre, né? Sem dúvida nenhuma, no período Sebastião Fabiano, meu primeiro mandato, a mesma coisa, né? Teve aí o Roberto Alvise, que pessoa maravilhosa, que artista, hein, Elcio? Fantástico, né? Então nós tivemos o Robespierre, doutor Ricardo Salgado, são tantas pessoas, né? Parafuso, Zé Francisco, não é isso? O Miltinho do sindicato. Então ele conta praticamente, ele passa aqui a história de cada um desses aí de uma forma resumida, não é isso? A dona Lourdes Caldas, o doutor Lúcio, olha que o doutor Lúcio foi tão cedo, né? Faleceu tão novo, coitado. Era um médico totalmente diferenciado, né? É um médico qualquer hora da noite ou do dia se chamava, ele passava. Eu tenho que agradecer, sempre agradeci demais a ele pela atenção que tinha com meus pais, né? Com meu pai e mamãe, né? Minha mãe, né? Então era muita gente, Lolota, nem se fala, o Zé de Matos Coelho, o Geraldo Mingau, não é isso? O senhor Geraldo Fonseca, que até pouco tempo estava com a gente aí, não é isso? O nosso Geraldo Alvarenga, e muita gente. Então, na verdade, não vou falar todos os nomes, não vou ficar o programa todo falando sobre as homenagens que ele tem prestado para as pessoas aqui. Então, para mim e para a Letícia, que estão com esse canal aqui, gente, a importância disso, você tem que procurar convidar as pessoas para poder participar disso, para mostrar Nova Lima. Não só mostrar, e quando tiver que fazer alguma crítica, a gente faz também de uma forma honesta. Aqui não tem demagogia, aqui não tem mentira, e até mesmo nós desafiamos qualquer coisa que nós falamos aqui, a gente tem responsabilidade, não é isso? Nós já tivemos aqui pastor de igreja evangélica, já estou convidando agora o pastor, o padre da igreja católica, tentei com um, não conseguiu, mas agora o padre Fernando, que eu conheço há muitos anos, né? Deve ser o próximo convidado nosso, esse tem uma disponibilidade para estar aqui, para falar sobre a Igreja Católica, sobre a nossa religião, né? Isso é muito importante. E também já tivemos pessoal da área, do setor da cultura, não é isso? Nós já tivemos pessoal aqui da área de saúde, então a gente sempre convida aqui coisa para poder esclarecer e até mesmo orientar o cidadão novalimense. Mas não é nada, nós estamos aí e vamos passar a bola então para o Elcio, que é o nosso convidado e vai ser o dono do nosso encontro aqui hoje, que sabe demais sobre Nova Lima, sobre o passado, o presente e o próprio futuro. Então aqui nós temos que ter muito cuidado com isso, gente, porque Nova Lima é uma cidade hoje que tem uma receita fantástica, tem uma receita que deve arrecadar nesses 4 anos desse governo quase 5 bilhões de reais. Você sabe o que é isso? Só com educação, alguma coisa perto, sabe de quanto? 1,250 bilhão em 4 anos. Na saúde, 750 milhões de reais. Olha, gente, qual cidade no Brasil que tem esse orçamento para poder tratar de 70 mil pessoas? Por que é 70 mil? Porque tem 40 mil pessoas em Nova Lima que tem o plano de saúde ou independe do município, que são as pessoas que moram nos condomínios, essa é que é a verdade. Então é muito dinheiro, gente, para resolver esses problemas que nós temos ainda na cidade. É infraestrutura, é educação que não está bem. Eu falo isso hoje com conhecimento. Que o que eu ouço de críticas hoje, não culpando os professores de forma nenhuma, mas as coisas não andam bem, não. A saúde, eu já falei que também não está bem. A parte de cultura também, praticamente, eles cancelaram quase todos os projetos do passado, da nossa época, né? A segurança é uma parte que está melhor um pouco, né? Mas, sim, vários setores da prefeitura não andam bem. Da habitação nem se fala, gente. Da habitação nem se fala. Mas isso aí eu não posso entrar em muito detalhe, porque eu sou um pré-candidato ainda a prefeito, não é isso? Mas nós vamos ter oportunidade de apresentar todas essas soluções para o Nova Lima, se Deus assim o permitir, a gente saindo candidato, né, apresentar para a população Nova Lima aquilo que nós vamos fazer, se Deus assim permitir, não é isso? É só a gente esperar um pouco, definir se vamos ser ou não vamos ser candidato, e saindo você já viu. E antes de terminar essa parte, para passar a palavra para o Elcio, eu gostaria de dizer também que o Elcio, a partir do momento que tiver a confirmação da nossa candidatura, está nos nossos planos convidado para fazer parte do nosso governo como secretário. Isso é muito importante. Uau. É um compromisso de pessoas de Nova Lima, gente, diga de passagem. Então é também mais um. Nós já temos 6 ou 7 pré-candidatos a ocupar cargos importantes na cidade de Nova Lima. Isso é muito importante. Não é isso? Então lá, Elcio, com a palavra a você, e agradecer demais a sua presença aqui. Eu sei que você tem uma pessoa muito ocupada, mas já arrumou um tempinho para estar conosco aqui hoje. Não é isso? Tá bom. Muito obrigado. Uma alegria muito grande estar aqui com vocês, né? E levar algumas informações
ao público que assiste aos seus programas aqui. E com muita alegria, a simpatia com que eu fui recebido aqui por todos. Inicialmente, dá uma pequena palavrinha a respeito dos livros que eu fui apresentado. Pois é, eu estava pensando nisso. O Vitor, inspirado na palavra do Vitor e na sua presença, o tema do programa é Nova Lima Letras, História, mas agora Letras, Histórias e... Nosso futuro, né? Futuro! Da nossa querida cidade. Não é isso? Faltando Essa tem que ser uma preocupação. Tem que ser uma preocupação de todos nós, Nova Lima, sem dúvida nenhuma. Pois é, e grande parte do que interessa, do que é realmente importante em Nova Lima, em Minas, né, em todo lugar, está nos livros. E você produziu 6, escreveu 6. E eu fiquei assim, muito encantada, porque a gente não espera isso de uma pessoa que, com tanta larga experiência em engenharia, tão distante, né? De onde que veio a inspiração, por exemplo, e por quê? Qual o motivo de escrever O Verdadeiro Ouro de Nova Lima? Vou começar com ele, gente. Não foi o primeiro, mas eu vou começar com ele porque fala de pessoas. Ele foi um dos últimos. Fala de pessoas. E é o que a gente tem mais de importante. Por que criar esse livro? E as pessoas que estão aqui dentro, qual foi o critério que você utilizou para escrever sobre elas? Na realidade, estão aí retratadas, né? Existe o registro aí de 80 personagens, muitos vivos, outros infelizmente já se foram. Mas o critério básico, Letícia, que me norteou a elaborar esse livro, o critério básico foi o de deixar um registro de pessoas que deixaram aqui em Nova Lima um legado fartamente reconhecido pelas pessoas. Esse foi o princípio básico. E, acessoriamente, foi a questão de realçar aí apenas as pessoas com quem eu tive a oportunidade, a felicidade da convivência. Porque muitas pessoas que veem o livro depois falam, você se esqueceu de fulano de tal. Muitas vezes eu me esqueci de alguns personagens importantes aí da cidade, mas foram pessoas que eu não convivi, que eu não tenho o que falar delas. Então um dos critérios foi esse, foi que eu tive uma determinada relação, né? Eu vou citar aqui que me vem à mente, o professor Wilson Chaves, né? Uma alegria ter convivido com ele, né? O que mais te marcou? Anísio Clemente, outra pessoa que eu conheci, que deixou uma história bonita na cidade. Sim. Quer dizer, cada um num segmento diferente. Né? Existem pessoas aí, Geraldo Mingau, quem não conhece a Nova Lima? Você fala, mas Geraldo Mingau tá no meu livro porque ele está no meu coração, né? Isso é muito importante. Na vivência que ele teve, né? Ele era um farmacêutico da roça, né? Ele tinha as receitas caseiras dele. Enfim, todas as pessoas que estão aí é porque habitaram em algum momento e, além disso, deixaram um legado para a cidade. Esse livro, inclusive, eu já recebi muitos elogios e eu não vou deixar de citar isso. Um deles foi até uma menção honrosa, uma menção de aplausos, né, que a Câmara dos Vereadores pediu em meu nome, né, em razão desse livro. E outra questão que eu gostaria de inserir aqui é que um dos elogios que mais me marcou a respeito dele veio de uma pessoa, esse sujeito é um senhor lá do Rio de Janeiro, que é filho do Alceu Amoroso Lima. O famoso Tristão de Ataíde. Esse cara mandou para mim, não por escrito, mas mandou para mim fartos elogios, dizendo que ele conheceu Nova Lima através das pessoas que estão aqui retratadas. Boa. Isso eu achei bacana. Para quem não conhece, essa pessoa, certamente ninguém que vai te conhecer, essa pessoa é pai da Carmen Amoroso Lima, que é uma das retratadas no meu livro. Né? E hoje tem escola de inglês aqui. Escola de inglês, era uma das baluartes. Não sei se tem ainda hoje, mas tinha, né? Não sei se ela tem ainda hoje. Tem ainda. Carmen Idiomas, não é? Carmen Idiomas. Era Carmen Idiomas. Então esse livro ficam esses pontos a serem citados aí, né? Tem uma historinha, eu vou ler, porque eu ainda não o li, mas tem uma historinha assim que você pode resumir pra gente falar, nossa, essa aqui eu acho que eu preciso falar agora, de uma dessas pessoas aqui. Olha, Ih, peguei. Você me pegou, eu não estava preparado para essa pergunta, não. Mas eu vou
eu vou chamar a atenção aqui para uma pessoa, Dr. Saad Bedran. Me veio à mente, Dr. Saad Bedran. Dr. Saad Bedran foi uma pessoa íntegra, pai de os 3 filhos dele, a Terezinha, a Maria Inês e o João Bosco, foram muito próximos da gente. A gente teve uma convivência de infância e juventude muito pródiga. A dona Terezinha foi minha professora. Enfim, e ele era um sujeito, embora austero, era uma pessoa íntegra, uma pessoa muito correta com tudo amigo dele, de todos, né? Muito amigo de todos, exatamente. Então, se falar no Dr. Saad, ele é unanimidade aqui em Nova Lima. Sem dúvida. E se eu destacar qualquer página daí, eu vou fazer um discurso para você aqui a respeito, que foram pessoas que eu tenho um carinho. E, sobretudo, eu acho que essas pessoas, daqui a 50 anos, elas precisam de ser revividas, de serem lembradas, né? Sim. E se eu não fizer isso agora, alguém teria que fazer, né? Porque senão cairia no ostracismo e elas seriam lembradas simplesmente no seio das famílias delas, o que não é justo. Elcio, esse talvez seja um dos problemas mais sérios que nós temos no nosso país, e principalmente em Nova Lima, não é isso? É que eu falo muito, né? Então você pega aqui na época que a gente estudava, fazia, no meu caso, primário, você também primário, você é a época do primário ainda também, né? Você tinha ali praticamente, era comentado nas salas de aula, né? As pessoas que participavam da vida de Nova Lima. O Dr. Manuel Franco de Lima, mas eu conheci depois, no primeiro mandato meu, eu cheguei a conhecer o Dr. Manuel, né? Mas, então, do próprio Cécio Jones, tá certo? Então, a gente tinha conhecimento do Vila Nova, os presidentes do Vila, né? No passado, né? E hoje, infelizmente, as nossas escolas, elas não estão hoje perdendo tempo. Ela não é perder, ganhar tempo, né? Mostrar a história da cidade, não é isso? Exatamente. Isso é um negócio muito triste. Eu falo isso, não estou puxando a sardinha para minha lata, não, mas é uma coisa interessante. Eu tenho questão de curiosidade minha, né? Que eu sou muito assim de ficar pesquisando, né? Mas eu já tive a oportunidade de pegar umas crianças de escolas, tá certo? Escolas foram construídas na minha época, não é isso? Só para você ter ideia. Aí eu pergunto, qual escola que é? Zé Brasil Dias, né? Aí eu pergunto, você sabe quem que é Zé Brasil Dias? Ninguém fala. Exatamente. Ninguém sabe. Você sabe quem que é Vera Vanderlei? Também é a mesma coisa. Aí eu pergunto mais uma coisa. Você sabe quem construiu essa escola? E tem uma placa na entrada dessa escola com o nome do Zé Brasil e o nome do prefeito da época. Também ninguém sabe. Então eu acho que isso aí, gente, isso aí é você passar uma borracha no passado, e um passado que foi importante para a vida dessas crianças, não é isso? Para saber valorizar ou até mesmo criticar, às vezes, não é isso? Mas é um negócio muito triste e que não tem isso mais, não é isso? O próprio hino nacional, a gente cantava isso constantemente. Consentimento, né? Consentimento. Hoje acabou. A hora que você vê um jogo de futebol, eu fico impressionado que a maioria dos nossos jogadores de futebol da seleção brasileira, ou dos clubes hoje que cantam às vezes nos estádios, eles ficam com a boca fechada o tempo todo. Se é que sabem. Não sabem, é sinal que eles não sabem. Não é isso? Em compensação, quando você pega a Argentina, você pega o Peru, você pega o Chile, tá todo mundo abrindo a boca e fechando, cantando um hino. Então é um negócio assim que é muito triste isso, né? O nosso ensino... Nós não podemos perder o vínculo com a nossa história. Com a nossa história. A verdade é o seguinte, tem que ter uma mudança nessa parte aí, para poder, não é só valorizar, não. É para poder a pessoa nascer com aquilo ali, com aquele... no íntimo dele, saber das coisas bem, né? Geografia, história, portuguesa, matemática. Hoje nem aritmética eles não sabem, eles não estão sabendo, pô. Agora, não é só menino de primário do ensino fundamental ou médio, não. É do ensino até mesmo do curso superior. Eu já tive 2 casos em Itapecerica, as 2 mulheres fazendo pedagogia. Eu fui perguntar para você como é que é a pedagogia. Pô, vai ser professora, né? 8 vezes 8 é quanto? Eu não sei. É uma vergonha, não? É uma vergonha, não é isso? Mas faz parte. Infelizmente, a gente está fazendo parte no Brasil, acho que não pode continuar acontecendo dessa forma. Mas vamos lá. Eu queria só falar agora sobre o Por Onde Andei, porque assim, vocês estão falando sobre história, né? A gente precisa conhecer a história do lugar onde a gente vive e a nossa própria história, né? Também dentro daquele cenário. Por Onde Andei fala mais dos lugares ou mais sobre você? Não, esse Por Onde Andei, ele acaba sendo, de certa forma, uma pequena... Depois, eu fui meio reticente na época que eu estava escrevendo, mas eu me senti diante de um impulso muito grande de deixar registrado alguns capítulos da minha vida pessoal
em todo o leque de atividades que eu tive a oportunidade, que felizmente eu sou grato a Deus de ter tido a oportunidade de se abrir para mim um leque muito grande, né? Sim. Não só na parte estudantil, como na parte esportiva e no âmbito da sociedade. Eu fui, por exemplo, além da carreira técnica que eu exerci e que me dá muito orgulho do que eu tive a oportunidade de fazer, eu fui presidente do Clube das Quintas durante muitos anos, né? Então tive um segmento de atividade junto à sociedade também, que é muito grato, que me é muito grato. Mas, enfim, eu senti necessidade de deixar isso registrado, basicamente para os meus familiares e pessoas mais próximas. Olha. Mas depois acabou extrapolando um pouco e acabei distribuindo para os amigos de um modo geral. E eu acho que é um relato de vida que me deu muito... Talvez tenha dado mais satisfação para mim do que para quem eu vinha distribuir, né, não? Mas é um relato da minha vida. Muito interessantes aqui, imagens muito bonitas, como torcedor esportivo. Tem imagens aqui as obras da que eu já Chácara as obras que eu consegui. Aliás, para falar chácara em Bicalho, eu queria até fazer um link. Nessa minha chácara em Bicalho, eu consegui realizar um desejo pessoal e abrir nela um salão que é um mini museu. E nesse mini museu, até os convido, se tiverem a oportunidade de conhecer, um local que eu acho que ficou bem interessante, é o meu centro de memória particular, né? Dizem, quem já visitou, dizem que eu só perco para o centro de memória da Anglo Gold. Uau. Porque, segundo conta, são os dois únicos que existem aqui. Vou deixar o endereço na descrição do vídeo aqui. Mas inclusive, esse mini centro de memória pessoal que eu tenho lá, eu tenho bastante estandes mostrando, divulgando aspectos de geografia e história do município de Nova Lima. E eu recebo muitos alunos de curso primário, curso ginasial, que vão lá e eu acho que não tem nenhum lugar, nem mesmo no âmbito da prefeitura, vamos dizer, ou da Secretaria de Educação, que tenha o nível de informação que eu tenho para passar lá. Uau! Entende? É uma visita que vale super a pena. Então isso, tanto quanto os outros dois livros que você tem em mão, do Clube das Quintas e dos Regos, e o Rego de Nova Lima. Antes que você me pergunte, eu já vou dizendo. O que me fez, né, que motivou fazer esses registros aí, que estão aí, foi justamente de deixar registro, a história gravada de questões importantes no âmbito do nosso município, já que eu vivi isso e que eu tive essas informações. Eu não sei se outra pessoa faria, né? Antes que outra pessoa faça, eu fiz. Porque eu acho que ele precisa de ficar registrado. Essa questão precisa ficar registrado. Por exemplo, o Clube das Quintas, só para dar um pequeno destaque. O Clube das Quintas, hoje, pelas pesquisas que eu fiz, ele é de 1800, salvo engano, 96. Ele talvez, eu acho que ele perde, em razão de clube esportivo, ele só perde, parece que, para o Fluminense, no Rio de Janeiro, como clube esportivo. Todos os outros vieram depois de 1900. Olha, isso é uma relíquia que nós temos aqui, né, em termos históricos. E por trás dele, toda a história que envolve, né? Ele detém o título de ser o local onde está inserida a primeira quadra de squash do Brasil. Uau. Que foi construída pelos ingleses da São John del Rey, né, que vieram aqui no início dos anos 1900. Nova Lima é pioneira em tantas situações, né? O campo de futebol, Vitor sabe isso tanto ou mais que eu, o campo de futebol do Clube das Quintas, né, que eu estive lá, eu percorri esse campo durante décadas, né? Você estragou muita grama lá, né? Muito. Eu tenho um débito. Você arrancou muita grama lá com a chuteira. Mas o campo... Ele jogava mal? Você lembra? Não, ele fala que ele era perna de pau aqui. Não é qualquer estádio que eu jogava também. Mas sim, desculpa, eu te cortei, vai. Mas o Campo das Quintas, ele detém também um título muito interessante, porque foi lá que foram
realizados os treinamentos da seleção inglesa na Copa do Mundo de 1950. Tem medidas profissionais lá? Sim. Era um dos poucos campos que até... Melhor que o Vila Nova, o campo do Vila Nova. O campo do Vila Nova, nós tivemos que espichar muita... reduzir a treino e falar que tinha 70 né, e 108 metros. Para ser habilitado no campeonato. Oh, meu Deus. Só Nova Lima, né, Vitão? Só Nova Lima. Inclusive, esses livros e esse tipo de produção, lembrando da escola em tempo integral, Vitor, seriam excelentes conteúdos e matérias, né, para serem estudadas na escola em tempo integral e serem introduzidas. Nova Limense merece. A história da cidade, a história da cidade, né? Isso é muito importante. Exatamente, muito bom. E eu queria até, a gente vai falar sobre o Rego Grande, eu vou contar uma história engraçada, Vitor. Com todo respeito ao Rego Grande, eu morei no Espírito Santo 2 anos e tinha, não era o Rego Grande não, na verdade é o Rego dos Carrapatos. Tinha uma camisa, eu não sei se vocês lembram, tinha uma camisa do Rego dos Carrapatos. Fui eu pro Espírito Santo com essa camisa toda ingênua. Quando eu chego lá, menina, a minha amiga Letícia, que é isso que você tá vestindo? Eu falei, nada, é o Rego dos Carrapatos. Ela começou a rir, tentando imaginar o que era um rego de um carrapato. Como que eu acho o rego? Vocês entenderam? O rego de um carrapato. Entendi. Eu nunca tinha... Eu tô contando isso, gente, mas é porque eu nunca tinha pensado... Mas o pessoal de Nova Lima não tem como não pensar pensa desse jeito. Porque é tão onde é que Vitor mora? No Rego Grande. No Rego Grande. Mas pra gente, a imagem que vem, óbvio, imediatamente é dessas belezas que a gente tem. Com a turma do Rego Grande. Mas você sabe que isso é um problema muito sério hoje com essas mudanças que nós tivemos no nosso país, né? Onde, na nossa época, né, a gente tinha... Nós éramos um povo só. Né? Não havia divisão que está tendo no Brasil hoje, né? Então, quando você fala até isso, é muito arriscado você ser penalizado, porque você está falando Rego Grande, né? Exatamente. Então, esse é que é o problema do brasileiro. Tem o famoso sentido pejorativo. Pejorativo, né? Então, não é complicado, mas vamos lá. Vou deixar esses livros aqui, depois a gente começa a contar novamente. Agora o importante da presença... Só para finalizar, sim, posso? Pode, claro. Fica à vontade. Só para finalizar essa questão da abordagem dos regos, eu acho que eu deixei de trazer aqui para esse encontro 2 outros. O primeiro deles foi o primeiro que eu escrevi, ele chama Recordações, o Meu Tempo na Morro Velho. Esse foi em 2017. Aí eu faço uma recapitulação de como eram as coisas na época que eu comecei na Morro Velho. Um pouco depois de você, né? Eu comecei em 1971 e era um período em que a gente entrava em qualquer dependência da empresa sem apresentar crachá, nem nada. Quer dizer, era um tempo completamente diferente, embora nem tão distante assim, né? As transformações que ocorreram durante esse tempo de lá para cá. Eu trabalhei na Morro Velho em 56. 56? Ué. Eu estava com 14 anos quando eu fui, o Zé Marques da Rocha, uma pessoa assim fantástica, tinha um português afinado, né, uma maravilha, né? Mas que me deu a primeira oportunidade, eu entregando, naquela época eu entregava as cartas, as correspondências em todas as sessões do setor da Morro Velho de bicicleta, né? Então foi em 56 meu primeiro emprego, né? Uau. E com a carteira assinando meio salário mínimo naquela ocasião, né? E eu não lembro de você entrando na Morro Velho, acho que eu já tinha saído já. 56, 60, você entrou quando na Morro Velho? Em 71. Eu formei em 70 e em 71 já estava na Morro Velho. Em 62 eu saí da Morro Velho, 63, está certo que eu saí da Morro Velho. Que eu fiz um concurso no Banco Mercantil, passei e fui trabalhar no Banco Mercantil. E comecei num trabalho muito importante, aqui, que comecei com funcionário, mas tenho que lavar banheiro, daqueles marmanjos, para você ter ideia. E nunca reclamei, né? Isso é a vida, né? Mas muito bem. Isso mesmo. Pois mas vamos lá, continua eu. Isso valoriza muito o seu caminhar. Mas, então eu citei esse livro, né, que tem histórias até hilárias. Na realidade, o que eu destaco mais é esse que me deu mais prazer de escrever. E o último dele, um dos últimos deles, que foi um livro que eu fiz, que eu participei como coautor, que foi um livro que chama PCR, o Projeto Cuiabá Raposo. E ele tem até um título pomposo. De uma visão do futuro ao sucesso de uma equipe de ouro. Foi todo o processo, desde o nascedouro
até a entrega do famoso projeto Cuiabá Raposa, que é aqui de Nova Lima conhece bem, que foi a grande expansão que a Morro Velho fez aqui nos anos 1984 a 87. Né? Então isso foi um capítulo muito especial da minha vida e deu origem a um livro espetacular. Tá? O Elcio, sem dúvida nenhuma, eu acho que você é uma pessoa hoje em Nova Lima, né? Que com certeza dessas pessoas com já mais de 70 anos de idade, que guarda mais as histórias, né, do tanto do passado que você estudou muito, né? Você conheceu demais, estudando, claro, e como até do presente, vamos dizer assim, né? E por que não falar do futuro, né, em razão do seu conhecimento, né? É uma pena que você sabe perfeitamente que eu te convidei para ser candidato a vice, ou até prefeito de Nova Lima já, né? Mas eu concordo com você, que você falou, não, agora não é o momento, tudo bem. Mas a satisfação minha é que você já te fiz esse convite, você, se Deus assim permitir, a gente saindo candidato, né? Que nós estamos numa fase ainda de que não podemos nem falar que é candidato ou não é, né? Mas saindo candidato, poder contar com todo esse conhecimento seu para ajudar a Nova Lima, assim, e para aproveitar esse excesso, vamos dizer excesso que é verdadeiro, é muito dinheiro que a Prefeitura de Nova Lima tem. Não é pouco não, gente, é bilhão, não é milhão não, é bilhões de reais, coisa que nunca a Nova Lima teve na história, é isso aí, não é isso? E dizendo o seguinte, quando nós deixamos da Prefeitura agora 3 anos, e vamos fazer 3 anos e 6 meses atrás, nós deixamos com a educação em primeiro lugar da região metropolitana, a 11ª de Minas Gerais, a 25ª ou 24ª do Brasil. Nós tivemos uma escola que a Vânia era a diretora lá em Santa Rita, uma 4ª escola melhor do Brasil, com a média de 8,4, 8,3, não sei, tá certo? De Santa Rita, uma região de gente simples, não é do centro da cidade, não. Olha o que essa mulher com as suas colaboradoras, suas professoras, fizeram naquela escola. E, de um modo geral, todas as escolas conseguiram uma média espetacular, que estava acima da média sugerida pelo IDEB, para vocês terem ideia, né? Então, acho que é isso que Nova Lima... então, deixamos a educação, deixamos a saúde, projetos culturais maravilhosos, tá certo? Segurança com muito apoio a todas as áreas. A área social nem se fala. É só pegar o orçamento, o último orçamento que eu deixei, o percentual. Acho que no Brasil não tem nenhum município que gasta 5% do seu orçamento com área social. E outra coisa, não é falar que gasta, não é isso? Era com pessoas sérias na frente e gastando de uma forma correta. Não é inventando, não. Então, acho que é isso que Nova Lima, nós precisamos na cidade de Nova Lima, é justamente, por exemplo, quando nós falamos da educação, acabei de dar o exemplo agora da história da cidade, como é que uma pessoa que vem de fora, pode querer conhecer a história da cidade e passar isso como exigência de uma escola municipal nossa? Se a pessoa não tem nenhuma ligação com a cidade, apenas porque houve indicação de um parlamentar, apenas porque teve indicação de um outro cara que não sei o que é lá, não sei o que é lá, não tem explicação. Isso acontece muito, né? Não acontece. E aqui está 90%, não sei, né, gente? Pois é. Então, o negócio que entristece a gente. Então, você pega a saúde, nós tivemos aqui 2 excelentes secretários, foi o doutor Rafael Guerra, secretário médico, ou melhor médico, doutor Rafael e o doutor Guilherme Risso, quer dizer, saíram por falta de apoio. Aí tá as pessoas sem nenhum conhecimento que não é da cidade. Como é que pode administrar isso? Porque só na saúde foram 4 ou 5 secretários. Na educação a mesma coisa, quer dizer, num período tão pequeno. Então esse é o problema que quando a gente vê você mostrando a história da cidade, eu participei de muita coisa, como eu falei, que eu estou na vida pública desde 76, né, que eu não tinha nenhum vínculo, tinha vínculo partidário, que a convite do doutor Sebastião Fabiano, eu era filiado no MDB. Mas eu nunca participei de nada, a não ser no Vila Nova também, que antes de ser presidente do Vila Nova, antes de ser prefeito, eu fui presidente do Vila Nova, né? Fui 4 anos presidente do Vila Nova. Então eu tenho a obrigação de conhecer a história do Vila, da cidade, das coisas que aconteceram, das coisas que deixaram de acontecer, né? Isso é importante. Mas o importante para nós aqui hoje, é você falar 99% e o Vitor falar pouco e a Letícia menos ainda. Tá certo? É você falar sobre como é que você vê Nova Lima, como é que você está achando, as coisas boas que foram, não é só no governo atual, não, se é que teve alguma coisa boa, mas no meu governo, as coisas que podia ser feitas de uma forma melhor, tá certo? O que podia estar se fazendo agora, tá certo? Eu sou um crítico hoje.
a essa quantidade de obras de muro de arrimo na cidade. Não houve um estudo, não precisava de gastar essa fortuna que está gastando com isso. Eu não sou engenheiro, não, mas você vai poder falar sobre isso, tá certo? Eu sei muito bem, por exemplo, na época do Sebastião Fabiano, teve o problema da Fossoroca. Aquele é um negócio complicadíssimo. Estão mexendo agora. Aquela obra é a solução daquilo? Vai resolver o problema? Vai resolver? Ótimo, bater palma. Tá certo? Mas são coisas assim que a gente sabe, em razão da história, dos contatos que nós tivemos, sempre tivemos a nível com pessoas que entendem nessas áreas, sempre falavam isso. Não é isso? Nós tivemos o problema do Ribeirão dos Cristais, teve uma grande enchente, teve depois da canalização, mas procuramos fazer o quê? Já contratar uma empresa para fazer aquela barragem, aquelas contenções, né? É ou não é? Então acho que é isso que a gente tem que comentar. E as coisas que nós podemos avançar, não é isso? Sem dúvida. Agora é com você, não é comigo mais, tá certo? Nós estamos aqui, a população, não eu. Eu já sei muita coisa que você tem falado, né? Mas a população Nova Lima precisa tomar conhecimento, né? Desse trabalho maravilhoso que você já tentou emplacar, né? Tem muita coisa boa, sobre as próprias banquetas mesmo, né? Tem a banqueta do Rio Grande para ser recuperada, restaurada. Tem a banqueta de Matozinhos, que eu até estive lá ontem, fazer uma visita. Ontem não, eu estive lá no sábado, né? Fazer uma visita, simplesmente uma vergonha lá. Uma vergonha. Uma vergonha. E aquilo ali é um monumento à engenharia. Uma vergonha. Falava certo, uma vergonha. Eu estive lá, fiquei triste. Porque tem tudo estragado, invasão, em cima praticamente da banqueta, não tem nem espaço direito. Um negócio lindo daquilo podia chegar, são 2,5 km, 3 km. Né? A própria banqueta do Rio Grande é a mesma coisa, né? A banqueta do Rio Carrapato, tem aquele problema sério daquele esgoto que cai de toda a parte do retiro ali, daquele mau cheiro danado, aquele... Que verte pelo Ribeirão. É, justamente. Mas é isso aí, mas vamos agora com você, tá certo? A bola é sua. Tá, bom, você até me provocou diversos assuntos. Maravilha. Aí. Então, de uma maneira talvez descoordenada aqui, mas vamos lá. Uma questão que você focalizou aí foi a respeito do problema vamos falar sobre o que muito me preocupa, sobre a questão das inundações, né? Nova Lima sempre foi uma cidade que, pelo traçado topográfico dela, ela herdou uma condição muito madrasta, eu diria assim, de ter a convergência dos dois ribeirões que compõem a bacia hidrográfica da cidade de Nova Lima, pelo menos aqui na região da cidade. Eles convergem para o mesmo ponto, né, que é ali nas imediações do campo do Vila Nova, e a partir dali segue para desaguar no Ribeirão dos Cristais. Agora, o que aconteceu? O que a história mostra para a gente? Principalmente o Ribeirão Cardoso, ele sofreu durante décadas o problema do assoreamento. Todos dois sofreram problemas de assoreamento. O Ribeirão do Cardoso, mais em razão do descuido que, né? Eu sempre falo que a São João del Rei, quando teve aqui, ela deixou um legado fantástico. Eu sempre soube, mas ela deixou também pontos negativos. E um ponto negativo que a mineração, com a planta de tratamento, onde ela sempre localizou naquela região, ela passou durante décadas descartando o rejeito diretamente dentro do curso d'água. Eu tive, por ocasião, até um documento que veio de uma administração sua, Vitor. Foi na época da construção da rodoviária. O pessoal foi fazer uma sondagem no Ribeirão para efeito de fundação. Foi durante sua gestão, talvez a primeira, né? Foi a primeira. E nessa oportunidade foi constatado que havia ali uma coisa assim, o Ribeirão, digamos, ele tinha uma altura, digamos, de 6 metros, 3 metros estava assoreado de finos de minério. Tá aqui, eu escrevi aqui onde você falar. Quer dizer, a capacidade do Ribeirão, já naquela época, ela estava sacrificada nisso. E depois disso, muita coisa aconteceu em termos de tudo que existe de terraplanagem. A montante, né, nas cabeceiras desses ribeirões, eles aportam aqui embaixo. Então, eu chamo a atenção pelo seguinte, todos nós, né, nós da minha época para trás, né, temos aquela lembrança das inundações na região baixa da cidade, né, que foi um capítulo que foi superado com a Avenida Sanitária, Avenida Zé Bernardo de Barros. Então, a partir desse momento, a gente sabe que uma das componentes que veio
de tal sucesso dessa avenida e o ocaso das inundações diz respeito não só à avenida, mas também à construção de barragens à montanha. São barragens de contenção de fluxo, de regulação de fluxos, né? Quando vem uma chuva muito forte, a barragem retém aquela grande quantidade e vai verter na quantidade excedente aos poucos. Só que o mesmo até hoje não aconteceu no que diz respeito ao segmento da Bacia do Cardoso. E eu vejo isso com muita preocupação na medida que existe um projeto agora em andamento, eu acho até que ele deve decolar, que é o projeto que se chama do UOC. Esqueci a natureza da sigla. Mas é um projeto que vai criar um empreendimento imobiliário muito bem bolado, que tem um segmento histórico, cultural muito bacana, residencial, prestação de serviços, vai ter um grande mercado central ali dentro. Quer dizer, existem ideias muito boas. Sim. Só que eu não tenho visto e chamo atenção para isso, né? Eu acho que aqui também é um palco para isso, né? Um cenário para isso. Eu não estou vendo ninguém falar a respeito do grande risco de inundação que é provocado pelas cheias no Ribeirão do Cardoso. Porque esse Ribeirão do Cardoso, além dele receber uma bacia muito acidentada, que é a bacia da Serra do Curral del Rei, que é muito acidentada, ela verte toda para ali, e não existe, e deveria haver, o projeto inicial já recomendava isso, uma barragem de retenção à maneira como existe no Ribeirão dos Cristais. Né? Então isso também é um alerta que eu chamo, que eu aproveito para chamar a atenção. Né? Elcio, deixa eu chamar a atenção uma coisa muito importante. Desculpa aí, gente, que gripe, gripado, né? não tá fácil, mas tudo bem. Eu tive até 2 dias, um dia praticamente mais em casa para ver se melhora. Mas estou melhorando, graças a Deus. Tomando agora um antibiótico e vou ficar bom amanhã. Amém. Mas você chamou a atenção uma coisa muito importante, que é justamente essa contenção do Ribeirão do Cardoso, né? E que é muito preocupante. E eu vi semana passada, eu assisti um programa do Canal Livre do governador do Paraná, o Ratinho, ele fazendo um comentário a respeito do assunto que é de uma responsabilidade muito grande, sabe? Porque o Ribeirão do Cardoso, tão logo nós acertamos com aquela barragem, tinha que ser feito 1, 2, né? Comigo foi uma, a outra não foi comigo. Cristais. Né? Os cristais, né? Então, quando nós canalizamos, a gente sabia que teve uma enchente, justamente provocada por esse assoreamento, que você acabou de falar que nós levantamos isso. Eu tentei negociar com a Morvero, ver se eles arcavam com a limpeza, com o desassoreamento, mas na ocasião não tive sucesso, e o mandato é muito curto e não tem continuidade. O grande problema no Brasil não é só Nova Lima, é a descontinuidade daquilo que é importante para a cidade. Pois bem, mas o que o Ratinho comentava? Que você tem uma estrada já pronta, já definida, asfaltada, mas essa estrada precisa ser alargada ou duplicada, não é isso? Muito bem, aí vem para a parte do meio ambiente e a pedra no sapato, não é isso? Agora, esses ambientalistas, eles não preocupam que o desastre maior é a quantidade de mortes que acontecem. É igualzinho o caso do Ribeirão do Cardoso, tá certo? Porque se não fizermos ali realmente essa contenção, essa barragem do Cardoso, com certeza toda a parte de baixo da cidade vai ser altamente afetada. Não é só o Matadouro, não. Porque o volume de água ali pode chegar como já chegou em 78, 79. Chega na Praça do Mineiro. Não, da Praça do Mineiro. Uau. E chegou praticamente na Câmara Municipal. Aí vem os ambientalistas que só preocupam em fazer. O que é você tirar lógico, você vai tirar um pouquinho da mata, mas vai resolver um problema que pode evitar mortes. Esse aqui é o maior problema do brasileiro, que às vezes só enxerga de um lado sem preocupar com as consequências. Isso é muito triste, porque não é só isso não. Nós chegamos até mesmo a fazer um traçado de... A hora que você sai realmente da praça lá da rodoviária, você sai lá na Geraldo Dias Borges. Tá certo? É ou não é? Que seria uma solução, que é a única maneira de você melhorar a parte do trânsito Nova Lima. Sou torcedor fanático com esse projeto. Pois é, tá entendendo? Então você imagina só. Ah, não, mas vai cortar a árvore, mas pelo amor de Deus. E as consequências se não fizermos isso?
Que esse é o grande problema. Não é só do Nova Lima, não, do brasileiro. Agora, isso passa-se aqui, que é o gestor público. Ele tem que entender que não pode ter medo de quando ele tem certeza que aquilo é a solução para um povo. Não é isso? Ele não tem que estar preocupado que se aquele pessoal não vai votar nele numa reeleição. Popularidade apenas, tá né? Certo? Esse é o grande problema que nós enfrentamos. Verdade. Então, esse projeto, que eu estou falando com você, seria a solução. Não é isso? Então, como você falou aí, realmente você tem toda a razão de fazer essa colocação, né? E trabalhar para que Nova Lima as pessoas entendam, não fica só na mão de meia dúzia fazendo barulho, né? Como aconteceu comigo várias vezes em Nova Lima, né? Pô, eu fui construir a PAC, uma Juarez, não é isso? Pô, sair de placa, fizer caminhada, carreata no meio da cidade, vai fazendo a sua fazenda, vai não sei o quê, xinga daqui, xinga dali, tá lá hoje. Pessoal de Bicalho hoje. Sucesso. Não tem nada a reclamar. A nossa penitenciária, a nossa cadeia aqui é muito mais perigosa do que a PAC. A PAC não corre um perigo para Bicalho. Aqui não, toda hora tem rebelião. Já tem umas 10 depois que eu deixei a prefeitura. Com muito risco. E está agarrado no centro da cidade, não é não? Mas é isso aí, continua aí. Eu estou... Agora... Vocês falaram sobre a questão dos rios, das águas. Isso cai muito dentro da questão da ocupação do solo, que é uma definição feita dentro do plano diretor de uma cidade, do qual você foi coordenador, não? Sim, ou eu estou enganada? Sim, sim. Porque também... Antes de falar sobre essa questão que você tocou no plano, eu queria só emendar na fala do Vitor. Sim. É o seguinte, eu sempre uso algumas imagens para exemplificar essas questões. Ele está deixando o microfone de lado. Aí. Tá. Eu sempre uso umas imagens, e uma delas é o seguinte: eu comparo essa questão que você colocou aí, muito bem colocada, com aquelas balanças de 2 pratos, né? Você, em qualquer questão desse litígio, onde há divisão de opiniões, você tem que ponderar dos dois lados os pontos positivos e os pontos negativos, né? Você não apontar um ponto negativo, então você impede a sequência da discussão, não. Você tem esse ponto negativo, você tem um monte de pontos positivos muito mais pesados, né? Quando eu digo pesados, é que muito mais afetam a população, as pessoas. Porque há muito mais problemas. O bem-estar, o meio ambiente. Porque o meio ambiente, para mim, o principal personagem dessa história do meio ambiente é a figura humana, e não a plantinha. Com todo respeito às plantinhas e os cachorrinhos, etc. Mas o realce no meio ambiente tem que ser sempre o bem-estar da pessoa humana. Né? E ainda mais quando não tem outra solução para aquele problema. Porque às vezes você pode evitar isso, não é não? Pois é, ué. Eu não sei se vocês recordam na duplicação da estrada MG30, mas é uma piada, né? Ali perto de onde que é o Serenamol hoje, é Serenamol, né? Tinha uma árvore aí, pau-brasil, não sei, era do lado da pista, que era uma pista muito contramão. Ali eu tomei de cacete, por causa daquela árvore que ela tinha que sair dali. Nós fizemos fazer o transplante dela, só que ela morreu, não é isso? Ela morreu. Acabou morrendo. Acabou morrendo. Mas espera aí. Você vai deixar de fazer, onde é que você ia julgar a pista duplicada? Hein? Não tem jeito, né? Eles criaram uma polêmica. Isso seria impossível. Agora aí precisa de quê? Precisa da pessoa que está no comando ter firmeza, que você sabe os benefícios que vão acontecer, não é isso? Verdade. Agora, você falou, a Letícia chamou a atenção para uma coisa que ela começou a te provocar, e eu vou inclusive lembrar de uma coisa aqui. Em 2003, 2003, tá certo? Você fez parte de uma equipe, você, Radamés, Joani Machado, você lembra disso, da Amor Velho, sobre o plano diretor? Sim. Pois é. Sim. Vocês fizeram um trabalho maravilhoso, eu encaminhei para a Câmara. O que aconteceu? Não decolou. Não decolou. Ficou para o ano seguinte, cara, de politicagem, por causa de politicagem. E aí, quando foi mexer, retalharam o plano. Isso em 2003, né? 2003. Mas antes disso, Vitor, eu já tinha participado, eu já tinha sido coordenador de um plano diretor também que teve o mesmo destino. Isso foi em 94, salvo engano, foi no mandato do Ronaldo. Foi Ronaldo, que sucedeu o seu primeiro mandato. Exatamente. No meu segundo mandato. Seu segundo. Então, naquela oportunidade, você falou sobre o plano diretor, a grande frustração que eu tive foi que eu lembro que nesse grupo de estudo participava Luiz Pedro Couto, Rafael Diniz, tinha uma turma interessante participando com a gente, né?
A Virgínia, da que era prefeitura. secretária de Planejamento, Exatamente. foi contratada por mim. Virgínia Jardim. Então, dessa época, a lembrança que eu tenho é que uma das teclas que vinha sendo mais batidas e mais sustentadas pelo grupo de trabalho era a precaução, o zelo que deveria ter contra a proliferação de prédios na área urbana de Nova Lima. Que tudo isso deveria ser doravante muito bem policiado. Isso não aconteceu. Pois é. Então, hoje, quer dizer, a malha viária urbana, ela é super congestionada, porque não é o caso, por exemplo, desse prédio que a gente está aqui, que é um prédio comercial. Prédio comercial, tudo bem, mas quando você tem a proliferação de prédios residenciais dentro desse período congestionado, você passa por 10 famílias no lugar em que habitava uma família. Então são 10 esgotos, 10 carros entrando em garagem e vai por aí afora, né? Às vezes nem é 10, às vezes é 20, né? Porque tem o marido, tem a mulher, às vezes tem filho, aí complica tudo. Então né? a cidade não aguenta isso. Exatamente. Né? Até a questão da iluminação do sol, né? Muitas vezes os prédios muito altos. Exatamente. Tem uma série de conturbações, né? Que a gente sofre no dia a dia, né? Eu sei que parece simples eu falar isso, mas assim, para quem tem casa, tá lá na casa dele, de repente ele tem lá uma casa bacana, que entra sol, você tem a sua vidinha lá, de repente vem cobrindo tudo, parece uma grande favela. Né? Exatamente. Na verdade, essa parte histórica nossa, até que tem um percentual menor ainda hoje, né? Não é tão grande. O que mais afeta hoje esse problema nosso, principalmente essa parte de trânsito, né? É justamente em razão da parte ali da Seis Pistas e do Vale do Sereno, é isso? Que ali foi, lamentavelmente... Completamente fora do plano diretor. Não, nem foi. Aqui foi plano diretor depois. Foi alterado na época depois de 2004. Né? Isso não tem nada a ver com o Vitor Penido. Né? Não, sim. Que passou realmente a ter prédios com apartamentos de 40 metros quadrados, 42 metros quadrados. Ou até dizem que até com uma metragem menor do que isso aí. Isso não tem muita certeza, não. Não é isso? E que acabou criando um problema sério hoje até de mercado. Tipo liberou geral. Liberou geral. Então até de mercado. O que acontece? Aí hoje, na hora que a gente completar aquilo ali, se não tiver uma medida, ali são mais de 35 mil pessoas. É uma cidade. Que vão morar ali dentro. Tá certo? Imagina só 35 mil pessoas, mais os condomínios, mais a cidade. Você vai ter que sair daqui de avião. Se bem que agora estamos falando que tem um carro que passa o ar. Não é helicóptero mesmo, não. É um carro voadorzinho pequeno para uma pessoa, 2 pessoas, né? Mas é impossível. Família Jackson. Pois é, então é muito complicado. Mas é isso aí. Vai lá, Elcio. Agora eu falei a respeito do problema da... Desculpa. Outro aspecto que esse aí me chama muita atenção, o congestionamento da cidade. A cidade hoje em dia, infelizmente, nós chegamos a um ponto que a cidade tem hora que você não movimenta dentro da cidade, né? As pequenas, as diminutas artérias que tem. Então se eu tenho que trazer uma das mensagens que eu gostaria de trazer para o novo mandatário municipal, vamos dizer assim, é preocupar muito e dedicar muito à questão da mobilidade urbana. Nova Lima não está andando, né? É essa avenida que interliga o Senai com a própria Praça do Mineiro, mas não só isso. Existem outras soluções que dá para fazer ainda, apesar desse crescimento desordenado que foi o crescimento de Nova Lima, né? A Letícia me provocava antes da reunião a respeito de como é que a forma como o legado da mineração que cresceu ao bel prazer das necessidades próprias da mina, né? E isso veio a refletir na cidade, né? A cidade hoje tem um traçado maluco, né? Maluco. Com ruas estreitas, né? Com becos, né? Exatamente. Então precisa a pouca chance que a gente tem, a gente tem que lançar a mão, né? Porque a cidade ainda está crescendo muito dentro desse perímetro. Eu queria aproveitar... Sim, pode continuar. Não, há outro que o Vitor citou aí também, o problema da Vossoroca. Eu queria também comentar a respeito da Vossoroca sobre 2 aspectos. Primeiro, pela experiência que eu passei e o acúmulo de informações que eu consegui obter desse episódio, um episódio muito triste que nós passamos, né? Isso aí foi durante a administração municipal do Dr. Sebastião Fabiano.
e logo depois, pouco tempo depois ele morreu, eu não sei se foi durante o mandato dele ou pouco tempo, parece que sim. Foi no mandato dele, morreu no mandato dele. Não foi? Foi no mandato. Pouco depois veio parece, Paulo Henrique Damasceno, e o assunto foi abandonado, e foi abandonado durante muitos anos, né? Foi esquecido. E esse problema da Vossoroca, eu tive desde que ele correu, que foi, quer queira, quer não, o grande agente causador foi a infiltração de águas do Rego em cima de uma superfície que já não era impermeável, como nos tempos da São João del Rei. E hoje piorou bastante esse estado de coisas, né? Então, eu sempre detive uma informação privilegiada a respeito desse episódio, porque eu participei de todo o processo, não só como engenheiro, como técnico, por parte da mineração Morro Velho, como também como assessor do então prefeito Sebastião Fabiano. Então eu estava julgando nos dois lados, né? E aí, todo o processo de recuperação que foi feito parcialmente na época, eu detinha informação e tal. E esse processo, inclusive, o projeto, o diagnóstico veio na hora, fazer sérias recomendações a respeito da reutilização do local, né? E esse assunto veio à tona agora, na atual administração, que eles retomaram, estão fazendo um trabalho lá, e até as vésperas do início, até depois da licitação, eu tenho que confessar isso, né? Eu fiquei até muito, diria, chateado a respeito, porque apesar de toda a informação, de todo o esforço que eu fiz para levar esse tipo de informação para dentro do projeto, eu não tive receptividade, entendeu? E o projeto que foi gerado... Não, desligar, isso eu esqueci de desligar. E o projeto... O projeto que... Ok? E o projeto que foi legal, chegou até a fazer concorrência em cima dele, era um projeto que tinha uma série de pecados em cima da herança maldita que foi herdada do episódio. Foi um episódio geológico, geotécnico, muito sério. Felizmente, eu consegui chegar a tempo de dar uma contribuição e levar uma solução para seguir os trilhos que deveriam, né? Mas poderia até, foi um caso até muito fortuito. Mas eu cito isso porque esse fenômeno que aconteceu na Vossoroca, ele tende a repetir em vários outros locais do Rio Grande. Muitos deles eu tenho insistido com isso, não só com a prefeitura, com a área de meio ambiente, onde eu posso fazer um discurso, onde eles colocam o microfone na minha frente, ou um jornal que queira aceitar minhas ideias, eu vou atrás, porque o Rio Grande existe uma série de focos de infiltração que tendem a gerar possíveis novas vossorocas. Quando não, novas vossoroquinhas, entendeu? Mas ele tem um potencial de risco, eu até já não chamo mais de Rio Grande, eu chamo de risco grande. Risco grande. Ele tem risco de infiltração seríssimos, ele tem risco de, como ele está todo assoreado, ele tem risco de transbordamento, que já ocorreu muito nos cristais. Ele tem risco de segurança para os pedestres que têm o hábito secular de caminhar na banqueta do Rio Grande, hoje tem que dividir com motos e com veículos em alta velocidade, quando poderia ter uma pista dupla ali. Enfim, tem risco de toda sorte. E aí eu volto a evocar aquela figura da balança. Existe aqui, no braço da balança, uma série de riscos que eu estou colocando, e poderia colocar outros, e do outro lado existe apenas o saudosismo de algumas pessoas. O saudosismo de que o Rego foi um local poético que a minha infância desfrutou. Entendeu? Então, diante desse cenário, eu até cheguei a desenvolver um projeto a pedido da prefeitura, dessa atual administração, há 3 anos atrás, e era um projeto que contemplava esse particular, de manter um trecho do Rego, metade do Rego,
para manter essa lembrança viva, o rego de antigamente, entendeu? Mas a parte que já está seriamente ameaçada, hoje quem caminha no rego, e eu faço isso diariamente, é uma vergonha. O rego, a cada 10 metros que você caminha, até porque tem muitas calhas, trechos revestidos de calhas metálicas, o rego provoca acumulação de água e aquilo ali é um foco de dengue. Violento. É um foco de dengue permanente. As portas da creche Menino Jesus, da escola estadual Antonieta, do Polivalente, do colégio estadual, à beira de todos esses locais de afluxos de crianças e de jovens, você tem verdadeiras piscinas de água parada, água verde. Entendeu? Então, são essas questões. Não tem solução, não tem como revitalizar. Revitalizar não seria a palavra, restaurar? Só antes de responder a pergunta, você mesmo, Elcio, eu sei, parece que na época o Camilo, não tenho certeza, chegaram a apresentar, inclusive, um projeto para mim, você está lembrado disso, né? E eu mesmo fiz algumas ponderações a respeito somente daquele trecho, não que é minha casa, eu não sou de legislar em causa própria, né? Mas a parte mais bonita que nós temos da banqueta do Rio Grande, sem dúvida nenhuma, você pega ali da casa do Dr. Ricardo, onde é que é a peneira, né? E vai até praticamente, vamos dizer, ali na Volta Redonda ali, não é isso? E depois você pega um outro trecho que é para frente, que vai justamente até na máquina, que tem aquele projeto o nome daquele diretor, aquele presidente da Anglo naquela ocasião, o Dr. Roberto, Dr. Roberto, né? Muito bem. Ambiental. Agora, aí vem aquela pergunta. Nesses pontos que são possíveis, ou que possível não, que é o problema da infiltração, não tem como fazer uma proteção. Eu mesmo acho que eu comentei na ocasião, que você sabe que eu sou uma pessoa que eu defendo muitas vezes a história, defendo sim, mas tem algumas coisas que, como eu já desgastei tanto em Nova Lima, e tudo que você puder imaginar, né, eu me desgastei em Nova Lima. Para colocar Copasa em Nova Lima foi um desgaste violento. Para construir a PAC foi um desgaste. Reforma administrativa foi desgaste. Tem uns 10 ou 12 itens, nos meus governos todos eu tive desgaste violento. Então eu ponderava justamente ver se não tinha condição. Estou vendo aqui a imagem do recarrapado, que tem tijolo de um lado, tijolo nessa foto aqui na frente, né? Não é tijolo, que tijolo tem infiltração também. Não teria condições, como a Morvelo fez no passado, com a proteção de chapa, de aço fininha, porque o trecho é grande, nós temos 4 quilômetros. Se falasse isso no primeiro mandato meu, no segundo, no terceiro, eu ia falar, é impossível fazer que a prefeitura não tenha recurso. E um outro ponto nisso aí, você deve saber disso. Existe dentro um acordo entre a empresa Amor Velho e a prefeitura, que a banqueta do Rio Grande mais o Bicame, a restauração tem que ser mantida pela empresa, pelo Amor Velho. Aqui entra naquelas compensações, não é compensação, né? Sim, compensação. Ambientais, né? Pois é. Então existe isso, não tem como resolver dessa forma. E lógico, você falou a respeito de carro, essas coisas. A bicicleta não é tanto problema, né? Mas carro, por exemplo, se bem que depende da bicicleta, motorizado hoje no inferno, né? Que é o barulho que eles fazem na rua, estava num lugar outro dia, não dá nem para conversar direito, né? Numa escola, perto de uma escola, é uma loucura, né? Muito bem. Não teria como realmente fazer essa parte aí, dessa correção, sem tirar aquilo que eu acho que não deixa de ser um grande ponto turístico, sem atrapalhar nada o desenvolvimento da cidade? A questão é muito complexa, sabe, João? Sabe, Vitor? Porque você vê o seguinte, até para ficar mais fácil de ter um ponto de observação, ali na região próxima aonde você reside, ali você tem uma mini praça, vamos dizer assim, né? Naquele trecho ali, o rego passa subterrâneo, né? Passa através de um canal abaixo da praça, num trecho de uns 20 metros, digamos assim, ou 15 metros que seja. É um trecho que você não tem controle sobre ele. Toda a ação de assoreamento que vem a haver, ali embaixo, eu diria para você que talvez tenha 1/3 da capacidade dele esteja ali. Você não tem como desassorear aquilo, a menos que você vai abrir a rua. Abrir a rua, justamente. Né? Ou seja, não é impossível, mas você vai ter um custo que é bastante relevante para trabalhar isso. O que eu vejo hoje é aquilo que eu falo, né? Quando nós pegamos a prefeitura no nosso primeiro mandato, e você lembra disso, você já era engenheiro, formado com um bom conhecimento já sem dúvida nenhuma, a
prefeitura tinha uma receita irrisória. Não tinha CEFEM, não tinha imposto sobre minério, não tinha os condomínios, não tinha imposto IPTU da Morro Velho, que não pagava, tá certo? Não tinha nada. Nova Lima vivia praticamente de vontade. Olha o que aconteceu no nosso primeiro mandato. Foi prefeitura, foi rodoviária, foi Câmara, foi água tratada, foi construção de 3 escolas, reforma, ampliação das outras escolas. Então é tanta coisa que fez, que o problema no Brasil não é só Nova Lima, aqui é pior, né? No Brasil não é recurso, é administração. É você com pouco, você poder fazer muito. Essa que é a grande verdade, não é isso? Então eu vejo Nova Lima hoje numa situação assim, tem tanta coisa que falta fazer em Nova Lima, hein? Não é isso? Você vê a duplicação da estrada, gente. O Estado praticamente não trocou nada. Não é isso? Nada. Vou dar um outro exemplo agora, recente, que a prefeitura assumiu o asfaltamento de Nova Lima, Belo Horizonte. Eu assinei um convênio. 3 anos depois voltaram a falar sobre isso. Então aquela empresa que era vencedora daquela licitação do Estado, mas da prefeitura, ela já vinha com valores defasados, porque foi na época do Anastasia. Houve um realinhamento de preço, aí parou, não pode realinhar mais, que eu fiquei sabendo através da imprensa, por sinal. Não é isso? Muito bem. Então você imagina só, se tivesse feito no primeiro ano, logo depois que eu saí, estava asfaltada hoje. Tá certo? Então, você fala a estrada de Nova Lima, Belo Horizonte, para Sabará. Só para você ter ideia. Sim. Eu assinei um convênio, gente, eu assumi uma construção com dinheiro da prefeitura. Nós municipalizamos a escola George Chalmers. Tá certo? Então, o que eu vejo hoje é o seguinte, e é difícil até comentar, porque tem a proibição de lei, essas coisas todas, mas com pouco recurso, como nós fizemos no primeiro, no segundo, no terceiro, no quarto mandato, com dificuldades, no quinto e no sexto, com o problema da Covid, dá para você transformar cidades em outra cidade. Fazer com que continue sendo a melhor educação, a melhor saúde, com todas as cirurgias sendo feitas na cidade de Nova Lima, com os melhores projetos culturais. Então, quando você coloca que depende de recurso, é que 15, é 20, é 25, é 30 milhões? Espera aí. Para reformar a praça é 44 milhões de reais. Hein? Que eu sei que esse projeto não ficaria nesse valor que eu estou falando aqui, não, mas só imagina só. E as praças estavam mais ou menos bem cuidadas. Não estava desleixada, não, de forma nenhuma. Então, essa parte que eu falo muito, né? É a nossa... aquilo que você tem de mais e está provado nos seus livros. E que eu tenho também. O meu não tem livros, tá certo? Mas está no meu coração, amor pela cidade de Nova Lima. E isso é que é importante, gente. A vontade de você fazer. Você pega todos os meus secretários, eles chegavam em mim e falavam, Vitor, área cultural, tem esse projeto aqui assim, mas o orçamento não dá. Aí eu olhava assim, faça. Mas peraí, o orçamento, eu me viro. Tá certo? Eu arrumo uma forma de resolver, eu tiro ali, ponho aqui, tudo legalmente. Tá certo? Então, mas acho que é isso. É isso que chama-se o administrador, tem que se agir dessa forma, não esperar, não, vamos ver se eu consigo arrumar recurso, tá difícil. Então, essas coisas que comigo nunca aconteceu. Vou dar um exemplo bobo, que você foi seu colega na época, o Paulinho Zanini, né? Paulinho Zanini, sim. Paulinho é um cara espetacular. Paulinho Zanini fazia parte do plano diretor nosso. Foi você, Paulinho Zanini, Radamés, o outro lá, 2 professores da faculdade depois de Belo Horizonte, né? Muito bem. A Kennedy, por exemplo, não podia fazer nada ali, porque era uma rua, mão em contramão. Eu falei, Paulinho, nós temos que resolver aquele problema. Mão dupla. Ele falou, mas não dá. Eu falei, Paulinho, vai firme, vai dar sim, ué. Mas tem um lugar lá que um ônibus, 2 ônibus não passa, passa um ônibus e um carro. Mas o Paulinho é melhor do que não ter nada. E fez, está funcionando maravilhosamente bem. Você imagina se fosse uma para subir, outra para descer, hein? Ia ter carro parado aqui no Bicame, você concorda comigo? É ou não é? Então são essas coisas que acho, desde que a gente tem uma boa assessoria, e as pessoas estão fazendo as coisas para não pôr o prefeito num buraco, como está acontecendo hoje, está jogando cheio de um buraco, em razão da história dessas pessoas que assessoram o prefeito, não todas, tá certo? Então acho que é isso que é importante a gente chamar a atenção para o Nova Lima, para não ter esse problema, para Nova Lima ser
não é para ser a melhor cidade de Minas Gerais, é ser uma das melhores cidades do Brasil. Que o povo nós temos, graças a Deus. Verdade. Não é isso? Vamos lá, vamos verdadeiro ouro. Olha, esse programa, eu acho que tinha que ser umas 4 horas, sabe? Mas não, vamos continuar, vamos mais um pouquinho só. Vamos mais um pouco? Bom, vamos sim. Então, finalizou a questão do rego. É difícil, um assunto complexo, né? O rego tem, é isso que eu falei, né? Ele tem, no meu entendimento, é questão de ponderar aquela história da balança, né, que eu coloquei aqui, né? Colocar as vantagens e as desvantagens. Me veio uma grande preocupação. Imagina se a gente tivesse umas chuvas, por exemplo, igual aconteceu no sul. A questão toda é o seguinte... Com toda essa infiltração... E aí, né? É que dali, para mexer, vai ter que saber o que está fazendo. Uma outra variável que deve ser colocada na balança aí para poder ter uma tomada de decisão consciente, né? Eu vou até aproveitar aqui e me recordar de um personagem que me acompanhou durante minha fase de minha vida profissional, e eu comentava há pouco com o Vitor, o Tarcílio Miranda. Que agora é conhecido meu. Lembra Foi dele, deputado, né? Comigo, deputado. Estadual. O Tarcílio falava, ele deixou de herança para mim, da nossa convivência, uma frase que falava assim: melhor decide quem maior volume de informações detém. Sim, isso me segue a vida inteira. Por qualquer decisão sua, você tem que reunir, seja de onde for, e contemplar tudo, né? Mas no caso da recuperação do rego, que a gente estava falando, é importante a gente julgar isso no mesmo bojo, né? Tem uma parte ali, gente, que fora a sujeira que está hoje, que está tão descaso, está uma coisa horrorosa. Fora isso, tem uma parte ali, depois do estadual, você andando, que quem não conhece bem sobre essa questão de estrutura, infiltração, já percebe que dá medo de passar. Eu tenho receio, tem um muro que está meio... Né? A gente já vê, é uma dificuldade. Ali deve ser na Volta Redonda. O local conhecido, quem é daqui conhece bem a Volta Redonda. A Volta Redonda, no meu entendimento, já está sob um processo de escorregamento. Sim, parece. Você passa ali, a infiltração do rego, ela ocorre lá embaixo, naquela rua de baixo. E mais abaixo agora na avenida que tem no outro nível. Ela aparece no muro ali. Na Henrique Otero. Isso, eu não sei, exatamente, esse lugar. Eu não sei se você vai conseguir responder, mas ali perto onde que era a CM, aquele clube, uma vez eu passando ali, estava chovendo, literalmente, vinha um rio lá da rua de cima. Aquilo ali o problema todo, foi até bom você dar esse exemplo aí. A questão toda é que durante muitos e muitos anos, a partir do momento que a Morro Velho passou a descuidar do Rego Grande, ela descuidou bastante tempo, pouco se fez no sentido de ter cuidado com a drenagem pluvial. Era mais fácil desviar as drenagens, as casas, desviar toda a drenagem para dentro do rego, e o rego que se dane. Então o que é que acontece hoje com o rego? O Rego Grande hoje, ele está simplesmente nivelado. Se você pega o ponto de início dele lá, 4 quilômetros depois aqui no Retiro, ele está niveladinho. Isso significa o seguinte: se vier um fluxo d'água maior, ali na região da sua casa, no final do rego, da minha casa também, ele transborda. Porque a caixa do Rego Grande hoje, ela está completamente ocupada de sedimentos. Entendi. Wells, eu acho que além da banqueta do Rio Grande, né, que nós temos ali a continuidade da própria banqueta do Rio Grande, nós temos o Rego dos Amores. Nossa. Pois é, que é maravilhoso também, não é isso? E que está lá hoje, não sei, tem muitos anos que abandonadíssimo. Pois é, abandonadíssimo. E tem a saída da água que caía, justamente, que é onde poderia fazer, nesse projeto da antiga Gold City, né, que era a Gold City do Roberto Carvalho, um projeto maravilhoso que você participou dele, né? Mas teria também seria outro ponto importantíssimo para poder olhar. E nós temos outras banquetas, nós temos o Rego Carrapato, nós temos a de Bicalho, a das irmãzinhas ali. Do Gaia, né? O Rego do Gaia. Rego do Gaia. De Bicalho. É de Bicalho, da peneira que eles falam, né? Então tem lugares maravilhosos. E outra coisa, não sei essa das banquetas do Rio Grande, que é talvez um projeto para ser discutido com uma forma maior, para saber custos, né? Mas as outras são coisas menores. Essas coisas para
praticamente para você acertar. Nós temos aí outro problema que eu dei em comentários aí, infelizmente, né? É o problema dos cemitérios ingleses. Isso. E está totalmente abandonado, pelo que eu sei. Não é isso? Não sei se confia. Foi até bom você tocar nesse assunto, porque eu vou aproveitar da oportunidade para vender meu peixe. Porque a questão é a seguinte, felizmente... Peixe bom, viu? Hein? Seu peixe pode comprar, peixe que morto. É de primeira. Porque a partir de... Começou a haver uma movimentação no sentido do resgate dessa memória histórica, né, e cultural de Nova Lima. Para mim é um privilégio aquilo ali, precisa de ser explorado, quando não, para preservar a memória de um segmento da população aqui, que foram os nossos antepassados ingleses, né, que estão enterrados ali. Então, a partir do último dia de finados, a gente começou a se movimentar, um grupo de pessoas. Eu vou citar aqui, o Dr. Juarez integra conosco esse grupo. A grande maioria dos descendentes dos ingleses. Sim. Dr. Ricardo Salgado, Armando Gui. Existe um contingente bem interessante de pessoas muito entusiasmadas, e nós estamos debatendo esse tema agora, desde o dia de finados do ano passado, que nós fizemos um encontro lá no local, eu não diria encontro festivo, porque cemitério não é lugar de você fazer festa. Mas foi um encontro, um congressamento que nós fizemos lá para levantar essa bandeira. E desde então tem rendido frutos. A Anglo Gold está muito receptiva a respeito disso. A prefeitura também, através do secretário de Cultura, que agora inclusive... Já mudou outra vez. Já mudou, né? A terceiro ou quarto. Eu estava acreditando que... Desse jeito não dá. Eu estava acreditando no então secretário Djalminha, né, que é até muito meu amigo, mas não sei se vai ter continuidade. Mas, enfim, o resgate do cemitério é uma realidade muito próxima para a gente. E a gente está batalhando para isso. Já tem um material muito rico a respeito, né? E vale a pena. Eu não sei se você conhece, Vitor, o local do cemitério. Conheço. Eu sou moradora do bairro Boa Vista, né? Eu nasci lá, conheço bem o lugar, e é interessante daquele espaço, porque assim, é no alto de uma colina, né? Sim, o lugar é maravilhoso. Bucólico, o lugar é maravilhoso. Romântico, não sei se pode ser romântico, mas ele pode ser preparado para ser um local de visitação, assim como, por exemplo, existe lá em Buenos Aires o cemitério onde a Evita Peron está enterrada. Eu sempre sonho com... Eu tenho sonhos bons ali, não. Eu sonho que os mortos estão levantando, sabia? Eu acho que porque eu nasci lá, então eu tinha uma... Quando falava do cemitério, você ficava assim... E do fundo da minha casa dava para ver ele de trás. Então eu ficava meio impressionada. O local, a região é muito bonita. Você tem, nesse levantamento que vocês estão fazendo... Tem alguma família ainda no Brasil, daqueles ingleses, mas não daqueles que trabalharam na Morvel, que não tem jeito. Né? Eu trabalhei com o Mr. Senior, que era o pai do Donald, né? Que foi, não sei se você lembra dele, era um baixinho, né? Andava assim muito bem rapidinho. O pai do Donald eu não conhecia. O pai do Donald, ele era meu chefe, né? Mr. Senior, né? O Ballard, né? Tinha lá o Watson, tinha lá o... então como é que é o Duncan, não é isso? Então, esse pessoal, você tem alguém ainda nesse trabalho que o Dr. Ricardo está fazendo, nessas pessoas mais velhas de Nova Lima, se bem que as mais velhas tá tudo despedindo também, tem que ter cuidado, né? No meu caso, sou mais velho, né? Mas a gente realmente de ter essas pessoas, tem algum da família, estou falando da família que foi enterrado. Da família tem vários, né? Foi enterrado. Por exemplo, o filho do Donald, por exemplo. Filho do Donald, ou seria neto do Mr. Senior. Do Mr. Senior. O último a ser sepultado lá foi você deve ter, inclusive, trabalhado com ele, talvez. Tommy Ross. Tommy Ross, eu trabalhei com ele. Lembra dele? Lembro. Tommy Ross. Os filhos do Tommy Ross todos estão aí, né? O filho Marco Ross. São seus vizinhos. Estão editando livro, parece. Não sei se trabalhou para você. Sim. O Caçula é um excelente escritor, né? Ele, inclusive, aquele livro que eles fizeram, que eu não tinha conhecimento, sinceramente, que me pegaram de surpresa. Eles pegaram algumas pessoas para falar a respeito, trabalharam comigo na prefeitura e tomaram as informações, né? E eu fiquei sabendo, foi ele que foi realmente... Ele deve ter muita coisa guardada sobre isso, é uma pessoa que poderia ser convidada para poder participar. Não, ele está fazendo parte. Editora Ramalhete? O Rossi. Não, ele que editou esse meu livro aqui, O Verdadeiro Ouro.
Pois é, o Rossi, pois é, ele é um cara muito bom, ele conhece a história, ficou conhecendo. 7 autores. Editora 7 autores. Ele é o dono das 7 autores. Muito boa essa editora. Mas nós estamos, olha, tem muita coisa para a gente conversar. Eu gostaria de convidar você, para a gente ter daqui uns dias, se bem que o nosso prazo está ficando curto, cada problema no período eleitoral, se eu sair candidato, é lógico, né? Se eu for candidato, porque não podemos falar em candidatura antes disso, apenas falando que nós somos pré-candidatos, né? Mas eu acho que tem tanta coisa que a gente pode conversar e para você mostrar realmente, né? Como esse, já são uma hora e pouquinho nós estamos falando aqui, mas todo podcast com mais de uma hora, a pessoa não é tanta coisa boa que você está passando aqui, está se mostrando para o Nova Alimense, que eu acho que nós não podemos ficar somente nesse programa, tá certo? Tem mais uma hora depois para você, aquilo que nós deixamos de falar aqui, a gente daqui 15 dias ou 20 dias, que é o tempo que vai me restar, para você poder, a gente completar essa fala nossa aqui, tá bom? E eu quero aqui, eu quero te agradecer demais, Elcio, e dizer para você que eu acho que Nova Lima precisa de aproveitar essa receita estupenda que tem hoje, e isso não é eterno. Nova Lima, ela pode de uma hora para outra ter uma queda de receita pesada e às vezes não conseguiram fazer aquilo que é o mínimo necessário para que o Nova Alimense, principalmente o Nova Alimense que depende da cidade. E aquele Nova Alimense que não depende da cidade, como é o pessoal de condomínio, que tem uma vida própria, que vem para Nova Lima, ou final de semana, ou mora em Nova Lima, vem toda 6 horas e volta, tá certo? Não vai depender da cidade. Praticamente eles não precisam da saúde, eles não precisam da educação, porque os filhos têm escolas particulares, não é isso? Muito bem. Então, praticamente, eles não dependem. Agora, a parte histórica da cidade, que é essa parte de cá, do Zé de Almeida para baixo, Macacos, o próprio Jardim Canadá, ela pode, uma hora para outra, ter problema de receita e não ter aproveitado essa receita. Os tempos áureos, os né? tempos áureos, não é isso? Não é isso? Então, acho que é muito preocupante essa parte aí. Então, o Nova Alimense tem que conscientizar disso e coisas para serem feitas na cidade, na falta ainda bastante, muitas coisas, né? Na infraestrutura tem, não é muito, mas tem. Na educação temos que avançar muito em razão da receita, né? A saúde também, a mesma coisa. Na cultura, nessa parte turística, né? Que nós estamos falando aqui das banquetas, dos pontos lindos que nós temos aqui para aproveitar isso, que talvez seja, e não muito, porque acaba essa receita sendo pequena, de turismo. Eu tinha um colega meu que era prefeito de Sabará, que é vivo até hoje, está com 90 anos, que é o Marcelo Dias, não sei se você já ouviu falar desse nome. Não. Pois é. O Marcelo dizia que, já naquela época, no primeiro mandato, falava muito em turismo de Sabará, né, que é a cidade turística, né? Turismo, que o sujeito chega, pega um ônibus, chega na cidade, visita ali as igrejas, não sei o que, passa ali, vai no bar, toma uma Coca-Cola e volta para Belo Horizonte. Não dorme, não acontece nada. Mas aqui nós temos coisa para oferecer e criar na mentalidade do nosso público para construir alguma coisa, para segurar o mineiro, né, o brasileiro aqui por um dia ou 2 dias aqui na cidade. Né? Muita coisa boa tem para mostrar, não é isso? Então, mais uma vez, te agradecer demais. E já programar para uma próxima vinda, se você tiver oportunidade, tiver tempo, tá certo? Tranquilamente. Você puder ser um prazer. Tem muita coisa para a gente falar, tá bom? Tá ok? Tá ótimo. Obrigada pela sua presença. Obrigada, gente, que nos acompanhou até aqui. Se inscreva, manda sua pergunta, faça seu comentário, compartilhe esse vídeo maravilhoso com o maior número de pessoas que você puder para dar uma força aqui para o canal, porque é o que a gente quer, é isso, né? Fortalecer o nosso povo por meio da comunicação e do conhecimento. Como o senhor disse, quem tem mais conhecimento tem maiores possibilidades de sucesso. Melhor decide, maiores possibilidades de sucesso. E o que a gente quer é um povo de sucesso, não é verdade? Uhum. Obrigada. Belo corolário. Belo corolário. Que eu vi? Gosto de palavras novas. Tá, vou me apropriar de uma frase que eu ouvi hoje do Tri-Media, que é o nosso produtor técnico aqui, que me falou isso. Que não, significa? Tá corolário? Agora... Corolário é uma outra forma de você expressar a mesma coisa. Você deu uma outra interpretação para a mesma frase que eu falei. Mais um aprendizado hoje. Pode mais, é isso mesmo. Vitor voltou. Até a próxima. Como que é? Fala, Vitor. Um abraço para os marmãs e um beijo no coração de todas as mulheres maravilhosas da minha querida Nova Lima. É isso aí, um abraço, um beijo.